Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pensamentos. E hoje a gente vai conversar uma continuação do nosso último vídeo sobre as coisas sagradas. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz com isso, como a gente tem tratado o nosso planeta e o nosso corpo e os animais, enfim, tudo aquilo que é sagrado e o que a gente está fazendo com isso. E o principal tema aqui são as coisas que a gente pega da natureza, transforma, né, no que a gente conhece como produtos, e depois a gente descarta, joga fora. Não só aquele produto, mas também o seu tempo. Afinal, para você comprar essas coisas, você precisa de tempo de vida, que é traduzido através do trabalho em dinheiro. E esse tempo acaba sendo jogado fora. Muitas coisas aqui onde a gente vive, elas realmente precisam de uma dedicação para ter manutenção, às vezes elas quebram, precisam ser trocadas. Mas será que hoje a gente não poderia ter coisas mais duráveis? Será que a gente não poderia agir de outra forma? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, a primeira coisa que muitas vezes, né, um hábito muito simples que a gente faz de jogar as coisas fora, né, pôr o lixo todos os dias, né, eu olho para aquelas coisas que a gente está jogando fora, como a gente abordou antes, né, das embalagens. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada, é um dos primeiros. Ali tem nosso tempo de vida, né? Embalagens, né, não são coisas muito caras, então a gente acaba não dando muita importância. Mas se você observar, dentro da tua casa, por exemplo, existem inúmeras coisas que você comprou que não te servem mais, ou que você comprou e elas estragaram. Então, em ambos os casos, você não precisa mais delas. Então vai ser feito, né, ou você vai guardar isso por um tempo e deixar lá, depois de um tempo você vai jogar fora, vai ser uma espécie de quarentena, ou você já vai jogar fora. Ou talvez você tente vender no mercado de usado ou doar. Esses dois são destinações melhores, né, em que aquele objeto foi construído, né, com materiais da natureza, eles continuam sendo usados. Por que é bom isso? Porque evita que as outras pessoas comprem coisas novas, né? Consumam mais. Então, é interessante você sempre ter isso em mente, que toda vez que você for comprar uma coisa nova, você está consumindo coisas, né? É preciso que as indústrias vão lá na natureza, extraem as coisas para poder produzir aquilo que você vai comprar. E isso tem tudo a ver com o nosso último vídeo sobre as coisas sagradas. O principal ponto que eu queria chamar a atenção para a gente relacionar tudo isso é o quanto essas coisas foram feitas com qualidade de verdade, para durar. Se você observar ao longo de um período de anos, pelo menos no meu caso, o que eu vejo é muitas coisas a gente compra, elas não são boas, e muitas vezes você nem opção tem de comprar um produto melhor. E ele se desgasta, ele quebra muito facilmente. Então é uma coisa que precisa ser reposta. E toda vez que você precisa repor alguma coisa,
Você precisa pegar seu tempo de vida de novo e usar. E isso gera um movimento ruim, né? Ao tempo todo você está repondo coisas que quebram, que estragam, que não são duráveis, ou você acha que precisa mudar porque tem uma nova, um design diferente. Esse design ele já é de certa forma proposital para você achar que aquilo que você tem ele tá obsoleto, ele não tá mais bonito. É criado uma necessidade de trocar, porque se não houvesse em momento nenhum essa mudança, ou se ela fosse lenta desse design, você não ia precisar trocar, você não ia sentir essa necessidade. Se a qualidade das coisas fossem boas, as coisas durariam. Então, um exemplo, um ventilador, hoje ele é inteirinho de plástico. Qualquer coisa que derruba ele no chão, o próprio sol, com o tempo ele quebra inteiro. Ele não é feito de materiais que vão durar para a sua vida toda, e pode ser uma coisa que vá para os seus filhos usarem, que não dure só 30 anos, dure mais. Então, se você lembrar um pouco, ou se você não conheceu, antigamente os móveis, eles eram móveis de família. Era passado de uma geração para outra porque eles duravam. Então, hoje, você não vê isso. Tem móveis por alguns anos e eles estragam todos praticamente sozinhos. Você cuida, não deixa molhar, não deixa nada, e mesmo assim eles estragam, empenam. Não foram feitos para durar, exatamente o contrário. Eles foram feitos para estragar. E isso causa uma demanda enorme na natureza, porque o tempo todo extraindo coisas, transformando elas, né, que tudo isso tem um impacto. Aí você vai lá, consome, compra o seu tempo de vida e depois você tem que descartar e comprar outro. Então, quando você estiver jogando essas coisas fora, sempre lembra, eu estou jogando meu tempo de vida fora. E eu vou ter que comprar de novo. Além de jogar fora, você vai ter que pôr mais. Isso não é bom. Porque é um desrespeito tanto à natureza, né, por ficar extraindo coisas, e para você, que seu tempo de vida também está sendo desperdiçado. E é importante lembrar que esses recursos, né, que a gente tem aqui no planeta, não é para a gente ficar extraindo à torta e à direita sem parar, como se não houvesse, que sempre houvesse, que eles nunca fossem acabar. Eles acabam. Esses recursos eles não vão existir para sempre, eles acabam como estão acabando. E essa contínua extração deles força, né, quem quer ganhar em cima disso, a derrubar florestas e áreas que ainda existem, naturais, para conseguir esses minérios, mas eles vão acabar. Então tem que tomar cuidado, porque a gente não é a última geração que vai viver aqui. Então daqui 1, 2, 3 gerações, seu neto, bisneto, eles não vão poder ter carros novos, porque não vai ter mais ferro. A gente usou tudo. E a gente constrói um carro que a gente fica com ele 2, 3 anos, e aí porque mudou o design, a gente já quer descartar e comprar outro. Sendo que aquilo poderia durar muitas e muitas décadas. Se cuidados, as coisas poderiam ser feitas para durar e para serem atualizadas também. A gente tem melhorias de tecnologia que são importantes, mas é tudo refeito. O carro todo é refeito. Então, se melhorou algum sistema no motor, que fosse trocado esse sistema.
se valesse a pena, né? Mas é trocado tudo. Tudo é descartado, tudo é feito de novo. E, obviamente, seu tempo de vida vai junto, né? Você repõe aquele carro, o seu tempo de vida. Então, pensa, analisa a sua vida, as coisas que você consome, as atitudes, como você lida com essas coisas que a nossa sociedade oferece, né, para consumir. E se elas estão se tornando lixo, ou se você está descartando elas muito rápido, analisa, porque elas deveriam durar. O carro não deveria durar 2, 3 anos. Poderia ser passado para os seus filhos, mas não é isso que a gente faz. Eles não são feitos para durar. Já é um começo de problema, e a gente é direcionado a sempre trocar por um mais novo, mais bonito, enfim. Isso gera uma coisa contínua, sem parar, né? De consumo, e a boa parte do seu tempo de vida vai parar aí. Então, o que a gente pode fazer é analisar nossos hábitos, o que a gente faz, tentar consumir coisas, quando for fazer, que sejam mais duráveis, de qualidade, que possam durar por muitos anos. Quando a gente não usar mais uma coisa, ao invés de jogar fora, doar ou vender no mercado de usados para que outras pessoas possam usar, e dessa forma elas não precisarem comprar. E você mesmo, quando for precisar de uma coisa nova, buscar alternativas usadas, né? Criar essa cultura de usar o que já existe. Claro, não vai ser como o novo, mas essa necessidade do novo é uma coisa que você precisa pensar, porque no fundo, né, a gente compra aquela coisa nova, mas logo ela vira usada. Então, você já comprar usada, você pula essa parte. Ela é mais barata, mais acessível, e você não está consumindo. Você está conservando recursos, né, naturais, está respeitando as coisas sagradas e tentando minimizar o seu impacto aqui. Isso é muito importante, porque gerações futuras virão, e a gente não pode consumir tudo que existe agora, um século, e depois não tem mais nada, né? Não é possível fazer nada depois. Então, tomar cuidado, analisar, e principalmente, porque isso consome o seu tempo de vida. É o seu tempo de vida que está sendo jogado fora, desfeito o tempo todo. Já é difícil através do trabalho, muitas vezes a gente não recebe aquilo que condiz com o tempo de vida que a gente emprega, e aí disso que você já recebeu, você pega boa parte e descarta nessas trocas e trocas infinitas de coisas que sempre estão quebrando, indo para o lixo, e gera uma poluição enorme. Então, para mim, não faz sentido uma sociedade que constrói coisas para quebrarem, para poluírem. Não existe critério. É só ganhar dinheiro, lucro puro, sem se importar com mais nada. E a gente precisa mudar isso. E você pode mudar isso agindo dessa forma, tendo consciência na hora de consumir e buscando, né, pessoas, empresas que estão tentando produzir as coisas de uma forma mais sustentável, consciente, com qualidade, né? Isso é um incentivo quando você compra, é o seu voto. Dentro do seu meio, incentivar a troca de coisas usadas, a reformar as coisas, diminuir o que é jogado fora e consumir menos. Coisas que talvez não vão te servir muito, será que realmente você precisa? Será que você não consegue emprestado? Se você não tiver isso, será que você não consegue usar uma outra coisa
como uma solução temporária, e aí depois você só compra se você realmente precisar. Muitas coisas que a gente acaba consumindo, a gente acha que precisa, mas no fundo, quando você compra, ela fica lá, parada em algum lugar e nunca é usada. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Peço que pense, reflita sobre esse tema, analise a sua vida e tenta minimizar. Vivendo dentro dessa sociedade é difícil fazer algumas mudanças, essa é uma delas. Mas tente pensar em alternativas, como seria viver em um mundo diferente, onde as coisas são feitas para durar. Muita coisa ia ser diferente, porque muito do que é produzido e é jogado fora, ele precisa ser produzido de novo. Então, se você faz uma coisa que não é para ser jogada fora, ela não vai ser produzida de novo. E aí dizem que não vai haver trabalho. Mas será que essa é a verdade? Porque ao mesmo tempo que você deixa, né, de ter esses trabalhos para produzir coisas que vão ser jogadas fora, todas as pessoas não precisam comprar coisas novas. Elas já têm as coisas que elas compraram. Ou seja, elas precisam de menos dinheiro, porque o tempo de vida delas está sendo preservado. Uma hora que ela comprou um objeto, ele permanece. Ela usa por muito tempo. Isso também diminui a necessidade dela trabalhar. Pensa, reflita. Agradeço chegar até aqui e continue assistindo.